Bom, então pessoal, dando continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica, mais uma vez nós vamos partir do básico até algo mais avançado, passando, no caso, a gente vai estudar eletrônica analógica e eletrônica digital mais para frente, né? Por agora, esses vídeos introdutórios aqui são vídeos que são, por definição, introdutórios, então eu preciso falar de algumas coisas. E se você já sabe, tem gente que não sabe, então eu prefiro começar do início. Nós vamos falar hoje de simbologia. Na eletrônica. Por quê? Bom, existem os esquemáticos e os esquemáticos são feitos com símbolos, então você precisa identificar o que representa aquele símbolo, né? Para você saber qual componente aquele símbolo representa. Por exemplo, eu tenho esse símbolo aqui. Dá para ver? Dá. Esse aqui é o resistor, tá? Resistor. E ele pode ser representado, no caso ele é representado assim e a aparência real dele é assim. Mais para frente eu vou comentar sobre essas faixas aqui, ó. Porque essas faixas aqui, elas vão te dizer a tolerância do componente e a resistência dele, o valor da resistência, tá? Esse encapsulamento aqui, ele é um encapsulamento maior, né? Existem resistores menores. Esse encapsulamento é maior porque esse resistor ele é de 5 watts. Deixa eu pegar um outro aqui. Esse é um resistor de 5 watts e esse é um resistor de 2 watts, tá? Então ele é menor. E você tem outros resistores que a gente usualmente trabalha em potências mais baixas. Que são esses aqui, que geralmente são de 1/4 de watt. Esses aqui, esse aqui com certeza é 1/4 de watt, tá? Já vou falar mais na frente o que é o watt. Você pode ter uma representação desse resistor nessa forma aqui também. Também é um resistor. A unidade de medida desses caras é o ohm. Então, e o símbolo para isso é o ômega maiúsculo, tá? Bom, um outro componente que eu preciso falar para vocês é o capacitor. O capacitor, ele é composto por duas placas metálicas e no meio e entre essas duas placas metálicas você tem um material dielétrico, tá? Qual a função do capacitor? Carregar e descarregar. Essa é a função dele. Vamos ver mais para frente isso mais de uma forma mais aprofundada. E inclusive vamos aprender a projetar capacitores, tá? Bom, a unidade de medida dos capacitores é o Faraday. E é representado pela letra F de Faraday, tá? Por exemplo, eu tenho um capacitor, por exemplo, eu tenho vários tipos de capacitores, cerâmico, de tântalo, polarizados, eletrolítico, né? Polarizados,
Nós vamos ver alguns mais na frente, os tipos de capacitores polarizados e não polarizados. Um capacitor polarizado é esse aqui, eletrolítico, tá? Ele tem dois terminais e no corpo dele é indicado o terminal negativo. Por quê? Porque, mais uma vez, ele é polarizado. Esse capacitor é de 1000 microfarad. Esse micro, ele é um multiplicador, tá? Vou falar sobre isso mais à frente. Talvez eu faça uma aula de unidade de medida e, enfim, vou falar sobre isso mais à frente. E ele tem características importantes, por exemplo, ele tem aqui, o valor dele é de 1000 microfarads, 50 volts, a uma faixa de temperatura específica, de menos 40 até 105 graus Celsius, tá? Isso é importante. Devo salientar que existem outros capacitores que não são polarizados, enfim. A gente chama, tem vários tipos, né? Capacitor cerâmico, de tântalo, como eu já falei, entre outros que eu não me lembro. Eu vou me lembrando ao decorrer do curso, eu vou mostrando a vocês. Bom, um outro componente é o indutor. O indutor, ele pode ser representado desta forma. Parece muito com essa representação aqui de resistor, mas não é. Isso aqui é um indutor. Botei resistor, capacitor, indutor. Bom, a sua medida é Henry. Muita gente chama de Henry, mas é Henry, tá? E a simbologia dele é o L. L, tá? Tudo bem. Um exemplo de indutor é esse aqui. Eu não sei qual é o valor dele, eu tirei de uma fonte chaveada, ainda não medi esse valor. Mas esse aqui é um indutor toroidal. Você tem, assim como os capacitores, você tem vários tipos de indutores. Esse aqui é um indutor toroidal, tá? Porque ele tem um formato de toroide, de toro, na verdade, né? Em matemática, enfim, quem é adepto à matemática aí sabe o que é um toro. E a gente chama esse formato aqui de toroidal, tá? Bom, um outro componente básico que eu preciso comentar é esse aqui. É chamado de diodo. Você vai ver a simbologia dele assim, tá? E você tem um dispositivo eletrônico, um componente eletrônico que é uma junção de 4 diodos, que é chamado de ponte retificadora. E eu vou mostrar como é. Esse aqui é um diodo, é a simbologia do diodo, e ele se parece com isso aqui. Esse é o encapsulamento dele. No corpo dele vem qual tipo de diodo é, por exemplo, o N4007 e por aí vai, tá? E esse aqui é um diodo de retificação, diodo retificador. Existe outro tipo de diodo, diodo Zener, enfim, túnel, mas esse aqui é um diodo retificador, tá? Bom, agora eu queria falar sobre a ponte retificadora. Para falar da ponte retificadora, como eu já disse, ele é um conjunto de diodos que ele serve para retificar um sinal senoidal, né? Não desenhei tão bem assim, mas é tipo isso aqui, tá?
Aqui é a saída dele, aqui vai a terra. E esse pino aqui, esses dois pinos aqui, vão... Isso aqui é um sinal... Isso aqui significa que é um sinal alternado, tá? Um sinal AC. Qual a função da ponte retificadora? Transformar um sinal AC em DC, tá? Esse é a função da ponte retificadora. Vou botar aqui, ponte retificadora. E ele se parece, existem vários tipos também, mas o mais comum é esse encapsulamento aqui, tá? Esse tipo de componente também vem com a família dele, o componente, o nome do componente. Eu vou falar mais sobre isso mais tarde, no encapsulamento dele. Assim como no diodo, o N4007, ele determina uma família de diodos. E você tem a mesma coisa nesses componentes, ponte retificadora. Bom, já que eu falei de sinal AC, eu vou fazer uma outra simbologia aqui que é importante, que é... Isso aqui é um transformador. Transformador. Transformador de tensão, tá? Ele se parece com isso aqui. Você tem esse tipo de transformador, tá? Esse aqui eu tenho até que fazer alguns ensaios quando você... Deixa eu explicar o que é um ensaio. Um ensaio é quando você vai determinar as características, quando, por exemplo, você projeta e fabrica um transformador, você precisa fazer uns ensaios para ver as características de funcionamento dele, né? Os parâmetros. Bom, voltando aqui ao transformador, como eu tirei esse transformador de um outro equipamento, eu preciso realizar um procedimento chamado ensaios, né? A vazio e a curto-circuito, eu vou determinar as características dele. E esse aqui é um outro exemplo de transformador que eu tirei, né? Que é o mesmo tipo que eu tirei de um outro equipamento. Mas você também tem transformadores do tipo toroidal. Lembra do indutor toroidal? Mesma coisa. Você tem um transformador cujo núcleo dele é um toroide. Eu não tenho aqui, mas algum dia eu posso trazer. É bem interessante. E eu tenho um outro tipo de transformador também. Ah, sim. Esse tipo de transformador aqui, esse tipo de transformador ele funciona a 60 Hz, tá? Vou explicar o que é também mais a fundo, o que é frequência. Ele trabalha com a frequência 60 Hz. E eu tenho esse tipo de transformador aqui, que é um transformador de alta frequência. Ele trabalha com frequências acima de 60 Hz. Por exemplo, 120 Hz. E ao longo do curso a gente vai perceber qual a vantagem de utilizar e a desvantagem de utilizar, por exemplo, projetar uma fonte chaveada cujo transformador que é utilizado é um transformador desse. Ao invés de você usar um transformador convencional para fazer uma fonte, né? É uma fonte linear convencional, sem ser uma fonte chaveada. Então é isso, galerinha. É um vídeo bem introdutório para não ficar sem postar. Eu tenho um tempão sem postar e eu queria muito fazer esse curso para vocês. E então apoiem aí o projeto e até mais.